Olá, pessoal. Nós estávamos no Rio de Janeiro e vimos como os V comediantes, não aspas, os V comediantes acabaram, né? E teve uma coisa que eu disse no final do vídeo passado, que é uma frase do Sandro Poloni, que diz: em teatro tem que mandar um. Tem que mandar um. Pode mandar errado, mas é um. Aquele esquema cooperativado dos comediantes não cabia. Atenção, eu sei que hoje em dia a gente trabalha de outro jeito, a gente trabalha com a ideia de coletivos. Mas mesmo nesses coletivos existe ali um núcleo duro, uma liderança que vai dando os rumos para a coisa. Eu vou dizer algo agora que pode espantar. Uma companhia de teatro ou um grupo de teatro, ele não pode ser democrático, no sentido mais comum do termo. Por quê? Porque se eu tenho um grupo de 10 pessoas e 6 pessoas decidem que a gente vai montar uma Édipo Rei. 6 decidiram por Édipo Rei e 4 decidem que a gente vai montar o caixeiro da taverna do Martins Pena. Tá? Metade mais um ganharam a eleição. A eleição não, né? Mas propriamente dizer, ganharam a votação do que seria escolhido. Mas como é que você faz os outros 4 aderirem ao projeto com o mesmo grau de paixão? Fica muito difícil. Então, a gente tem que trabalhar por um consenso e não por uma fria decisão democrática de a maioria votou, está decidido. Não dá para ser assim. A gente decidiu que você vai fazer ou vai deixar de fazer tal coisa dentro da próxima produção da nossa companhia. Não dá para ser assim. Não dá para você exigir que alguém assuma ou não determinada posição ou atuação num negócio que envolve mais do que técnica. Envolve paixão também. Mesmo que você trabalhe só com técnica, você tem que ter paixão por essa técnica. Hoje não terei nem refrigerante, nem água gelada. Está 12 graus lá fora. Então é café quentinho que eu vou tomar a aula toda. Então, a fala do Sandro Poloni, ela tá correta. Em teatro tem que mandar um. Está correta pelo menos para aquela época. Hoje aqui a gente diria, não, todo mundo pode se manifestar. E a opinião de todo mundo é levada em consideração. Nos grupos de hoje é assim. Mas, repito, tem um núcleo duro que exerce uma liderança que orienta os rumos desse grupo, tá? Pois bem. Há um grupo que fazia parte dos comediantes. Vamos ver quem lembra. Era o Teatro Popular de Arte, TPA. Teatro Popular de Arte, que tinha sido criado, tinha sido concebido por Miroel Silveira. O Miroel estava em São Paulo, adoentado e tal, e ele deixou o pessoal lá do Rio de Janeiro tocando a ideia. E aí, esse pessoal se desligou dos comediantes, falou, não, os comediantes não estão dando, vamos formar a nossa companhia, o Teatro Popular de Arte, e tocar o barco. Alô, Miroel, concorda? Você que é o dono da marca. Ele falou, é de vocês, gente, eu não estou bem. E tocaram o barco. Esse grupo tinha a liderança justamente desse rapaz, Sandro Poloni. E o Sandro Poloni, quando a gente fala que o TPA saiu
dos comediantes, não quer dizer o Sandro Poloni. Ele saiu e levou algumas pessoas que faziam parte deste grupo. Entre eles, Itália Fausta. Agora sim, chegou a hora de falar de Itália Fausta. Quem é essa mulher? A Itália Fausta, se ela for brasileira, ela é de São Paulo. Porra, como assim se ela for brasileira? Porque há um problema de documentação com ela. E em alguns momentos ela se apresentou dizendo, não, eu nasci em São Paulo. Em outros momentos ela dizia, nasci na Itália e vim beber para São Paulo. Tá, mas qual que é a verdade? Segundo me disse Maria Della Costa, que era muito próxima dela, ninguém tinha certeza disso. Os documentos realmente não eram claros, porque estamos falando de uma pessoa que ou nasceu em São Paulo ou veio beber para São Paulo, mas isso no final do século XIX. Os registros, a documentação não era tão preciso assim. De qualquer maneira, essa moça que veio a se chamar Itália Fausta, ela adotou esse nome artístico, porque o nome dela era Faustina Poloni. E essa moça começou a fazer teatro na colônia italiana, porque isso é uma coisa muito interessante. Todas as colônias fazem isso. O pessoal que mora lá na rua 46, em Nova York, que é a Brazilian Street, o Little Brazil, lá na rua 46, os caras cultivam, né? Cultivar, cultura. Eles cultivam os valores culturais brasileiros. Então, sim, se tiver vontade de comer feijoada, tem as lojinhas lá onde você compra os pertences de feijoada nos Estados Unidos para fazer feijoada e não ficar louco. Tem lugar onde você compra corda de cavaquinho. Né? Todas as colônias fazem isso. Então a colônia italiana não era exceção. E eles preservavam muito seus valores culturais. E eles tinham grupos de teatro amador que eram chamados sociedades filodramáticas. Né? Filo em grego é amigo dramático do drama. Era o grupo amador de teatro. E esses caras faziam teatro em italiano para os italianos que estavam aqui em São Paulo. Aqui no Brasil, né? Mas principalmente em São Paulo. Capital, Grande São Paulo e interior. Esses grupos filodramáticos deram uma contribuição interessante porque eles pertenciam a um tipo de sociedade, era Società de Mutuo Scorso, sociedade de mútuo socorro, de mútua ajuda. Porque o pessoal vinha aqui como imigrante e, cara, nem a língua sabiam falar e tal. Então, essas sociedades se viravam para ajudar. Ajudar o quê? O cara precisa de um médico, fazia-se ali uma vaquinha, pagava um médico para alguém. Olha, morreu o marido, a mulher está no desamparo com 8 filhos. Faz uma vaquinha, ajuda aquela família. Ou fulano foi preso, precisa pagar um advogado para tirar ele da cadeia. Uma nota de rodapé para você entender esse preso. Por que vinha meliante para cá? De crime comum, não necessariamente, porque os que vinham para cá tinham que vir um negócio que era chamado, entre aspas, aí informalmente, de lei das 3 inchadas, que era para não vir um bando de homem para cá, e isso ia dar confusão, ou não vir um bando de mulher solteira, e isso ia dar prostituição. Então eles aceitavam, a imigração aceitava família. Muita gente, você tinha que ter família quando você chegasse no Porto de Santos. Muita gente se casou no navio. Tá? Casamentos, como os que fazem nos Estados Unidos ou na Europa hoje, para você conseguir os passaportes, os lugares, o visto de residência. Casamento que durava só até a hora de você passar pela imigração, assinar os papéis e cada um vai para o seu lado. Mas muitos continuavam casados pro resto da vida. E aí as Società de Mutuo Scorso,
eles tinham as atividades culturais. Então, por exemplo, sábado, o pessoal trabalhou o dia inteiro, domingo é o dia que você vai acordar mais tarde, e no sábado você podia fazer uma festa e tal. Então você ia lá para a sede da sociedade, lá você eram lidos os recados da sociedade, olha, fulano de tal, está precisando de ajuda, olha, a dona fulana já teve um filho, é um menino, está no hospital, tal, essas coisas assim. E daí começavam as atividades culturais, tinha declamação de poema em italiano, alguns poemas feitos na Itália, outros feitos aqui no Brasil já pelos imigrantes, ou a encenação de peças de teatro. Essas daí vindas de lá, porque as pessoas queriam ouvir falar o italiano da Itália e contar as coisas dos clássicos italianos. E depois tinha o baile, senão como é que eles iam namorar, não é mesmo? Foi aí que começou a Itália Fausta. Essa moça era tão boa, e ela ainda chamava Faustina, quando ela começou a fazer teatro profissional, porque haviam algumas companhias de teatro profissional para imigrantes. E ela foi aceita nesse, não era muita companhia, eram pouquíssimas. E só pegava o pessoal e falava, não, eu tenho experiência lá da Itália. A Faustina falou assim, não, essa moça é boa mesmo e é daqui, vamos lá. Depois de um tempo, as datas não são muito precisas em relação à Itália Fausta, mas depois de um tempo ela foi para a Itália. E lá na Itália foi interessante dizer que ela era nascida na Itália, mas registrada no Brasil, coisas assim. Porque no Brasil era interessante para ela dizer que ela era brasileira nata. Por que na Itália foi interessante dizer que ela era italiana? Porque ela pôde ser aluna e trabalhar com Eleonora Duse, que era considerada a maior atriz da Europa, consequentemente do mundo ocidental. Durante muito tempo ela disputou com a francesa Sarah Bernard, mas Sarah Bernard assim se impunha ao papel, todo mundo ia para ver a Sarah, e a Duse não, todo mundo ia ver para assistir as peças, para ver qual era a nova criação da Duse. Diz que era uma atriz soberba. Notinha de rodapé. Sarah Bernard esteve no Brasil umas 2 ou 3 vezes. E sobre ela escreveu Arthur Azevedo, que era crítico de teatro. Ele falou assim, não existe e não tem como existir uma atriz melhor do que Sarah Bernard. A mulher ela não é tudo que dizem, ela é muito mais do que isso. Isso ficou registrado, a melhor atriz do mundo, segundo o nosso maior crítico teatral, Arthur Azevedo, é a Sarah Bernard, até que veio a Duse para cá. E quando veio a Duse para cá, que disse Arthur Azevedo? Que ele tinha declarado que a melhor atriz do mundo era a Sarah Bernard. Eu me enganei. A melhor atriz do mundo era a Sarah Bernard, até eu ver a Duse. Então a Itália Fausta, que tinha um talento natural imenso, lá na Itália ela foi trabalhar com a melhor e aprender com a melhor. Quando ela vem para cá, agora vocês entendem por que o pessoal da geração Trianon, do teatro de ator, precisa de montar um espetáculo, de vez em quando você tem que montar uns espetáculos que dessem prestígio. É mais ou menos o que a Globo faz hoje em dia. Quando ela vai montar novela, malhação, novela, vale a pena ver de novo, Canal Viva, não sei o que, mas de vez em quando ela mete uns especiais daqueles que começam à meia-noite, Dom Casmurro, Hoje é Dia de Maria, sei lá. Todo mundo fala, nossa, que coisa maravilhosa. Por que ela não faz sempre isso? Porque não dá público. Porque é sofisticado demais para a massa. Mas é com esses especiais que ela ganha os prêmios internacionais. E põe na capa do catálogo para as agências de publicidade chegarem para os anunciantes e dizerem, olha, é a melhor emissora de televisão do Brasil. E aí os caras falam, anuncia lá. Eu quero, lógico, eu tenho uma verba publicitária, vou botar onde essa verba publicitária? Não é melhor. Aí os caras de vez em quando faziam espetáculos para dar um up na companhia e eles chamavam então Itália Fausta.
Depois, o Renato Viana, quando tentou fazer um teatro ultra sofisticado, não sei o quê, que encampasse o modernismo, fez lá experiências, numa delas ele fala o Bailado do Deus Morto, chamou Itália Fausta para dirigir os atores. Ele dirigiu o espetáculo, ela dirigiu os atores. Tanto é que o espetáculo foi criticado, tudo, de alto a baixo foi criticado, não se tocou no nome da Itália Fausta. Prestígio, é isso. Aí, ela era amiga do Miroel Silveira, os dois eram aqui de São Paulo. Ela morava no Rio por conveniência, porque as grandes companhias tinham sede no Rio. Mas estava sempre aqui em São Paulo. O Miroel também tinha sede no... Ele é de Santos, trabalhava aqui em São Paulo, mas tinha um cafofo no Rio de Janeiro. E quando ele pensou em montar o Teatro Popular de Arte, Itália, vem cá, você tem que participar desse grupo. Ok, estou nessa, claro. Ia ser a companhia em que a Itália Fausta ia participar desde o começo mesmo. Quem era, né, a voz forte nessa companhia? Não era a Itália Fausta. Era um rapaz chamado Alessandro Marcello. O Alessandro Marcello nasceu aqui em São Paulo e quando ele era menino, o pai dele morreu. Uma família, muitos filhos, todos imigrantes italianos. Eles fizeram o que tinham que fazer na época. Espalharam os filhos. Cada um foi morar com uma tia, com uma prima, com uma cunhada, sei lá. E ele, o Alessandro Marcello, foi morar com a tia. O Alessandro Marcello Poloni foi morar com a tia Faustina Poloni. O Sandro Poloni é sobrinho da Itália Fausta. Foram morar no Rio de Janeiro, ela viu que... E o cara cresceu em coxia de teatro. Então, a coisa mais natural do mundo para ele era teatro. Ele começou... Ele também foi ator. Quando ele estava nos Comediantes, ele era ator só. Só nada, ele nunca foi só uma coisa, já vão entender. Ela viu que esse cara desenhava muito bem. E ele manjava de formas e cores e tal. Botou numa escola de desenho técnico e artístico. Lá ele aprendeu a ser cenógrafo. E como ele era um cara que aprendeu com a tia a botar a mão na massa, ele era cenógrafo e cenotécnico. Ele desenhava um cenário, mas sabia pegar serrote, martelo, prego e construir um cenário. Quando Ziembinski vem para o Brasil, Ziembinski traz a ideia da iluminação cênica como uma prática. Isto é perto do momento em que o TPA e os comediantes se juntam. Resultado, o Sandro colou no Ziembinski e absorveu tudo o que podia de luz. Então o cara manja do visagismo, né? Os aspectos visuais do espetáculo são com ele mesmo. Cenografia e iluminação. E assim, a Itália Fausta, ela era atriz, ela dirigia, ela dava aula. E ela passa esse recado para o Sandro. Não fica numa coisa só, não bota, que é um recado que qualquer palestra, webinar, seminar, qualquer coisa que você passe, que ensine a você a administrar a sua vida, sempre tem alguém que fala, não coloque todos os ovos num cesto só, que se o cesto cair, você fica sem ovo nenhum. Nós, de teatro, temos que ser renascentistas. Na veia, tem que estar no DNA, tem que estar correndo nas suas veias. O espírito do universalismo renascentista. Leonardo da Vinci é um de nós, ponto. Por quê? Ah, não, eu sou só ator, eu não mexo com outra coisa. Mentira. Você que é só ator, vai aprender a ser produtor também. A Fernanda Montenegro, ela é só atriz. Isso, pro mundo é assim, na televisão é assim, no... Como é que chama o negócio lá? Como é que chama o negócio que o Faustão, o confidencial lá do Faustão? É só atriz, ali ela é só atriz. Vai ver na vida real. É ela quem produz o negócio. Tem uma peça chamada Computa, Computador, Computa, do meu querido, um dos meus grandes mestres,
um cara que quando morreu, um daqueles que quando morreu eu me senti mais órfão, que é o Milor Fernandes, na dedicatória do livro, foi a primeira peça que eu dirigi e estreou e foi levado e teve carreira e ganhei prêmio de ator e de direção. Computa, computador, computa, do Milor Fernandes. Na dedicatória, na introdução do livro, na dedicatória, ele fala, essa peça foi escrita sob coação de Fernanda Montenegro. Porque ela queria um espetáculo, chegou, Milor, eu quero que você escreva um espetáculo assim, 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 assim. E ele foi e escreveu para ela. Isso não é ser só atriz, isso é ser produtora. Isso é pensar uma companhia de teatro. Capite? Antônio Fagundes, eu sou só ator. Quando a gente estava reaprendendo a fazer teatro depois da ditadura, um dos caras que saiu na frente e falou, vamos fazer assim, assim, assado, foi o seu Antônio Fagundes, que criou companhia, que escreve peça de teatro, que dirige, que o diabo a quatro. Tá? Então, vocês estão aprendendo a ser atrizes e atores. Para quem está vendo esse vídeo, porque entrou no YouTube. A princípio, esses vídeos que eu estou colocando são para o curso de técnico de formação de atores e atrizes, curso técnico de interpretação da Fundação das Artes de São Caetano do Sul. Tá? E é claro, eu faço um jeito para servir urbe et orbe, né, para todo mundo. Tenho ex-alunos e ex-alunas que quando falam, estou com saudade das suas aulas, eu falo, vai lá no YouTube. E tem gente acompanhando. Inclusive, teve uma ex-aluna que me pediu outro dia, foi minha aluna na São Judas, a Joara, que falou, escuta, você sempre fala do roteiro que você passa para os alunos, coloca na descrição do vídeo um link para o roteiro que eu quero acompanhar também, que eu vou começar a colocar também. Um beijo, Joara. E vocês sabem, e todo mundo que passa por mim, eu dou aula principalmente de teoria, mas não só, dou muita aula de prática. E eu digo, nós temos que ocupar todos os espaços. Então você vai ser ator, atriz, e vai escrever peça, vai dirigir, vai fazer cenografia, vai fazer luz, vai saber bater um prego no cenário. Porque aí você nunca fica sem emprego. Ou, se for o caso que você for o dono da companhia, você mesmo faz, se você não tiver dinheiro para contratar um técnico. Na hora que tiver um dinheiro para contratar um técnico, é melhor contratar. Se não, você vai no eu sou a companhia do eu sozinho. Você vai e faz. E aí já temos nesse Teatro Popular de Artes, seguindo carreira solo agora, a partir de 1948, a Itália Fausta. Que agora você já tem a ficha da mulher. Esta companhia vai ser a última companhia da vida dela. Tá? E uma moça que conheceu Sandro Poloni, porque, olha só, ele não tinha ideia de companhia de teatro ainda, fazia uma coisinha aqui, uma coisinha ali de teatro, mas ele ganhava l'argent mesmo, a grana, sendo cenotécnico. Sabe onde? No cassino do Copacabana Palace, que ele fazia cenários e montava luz. E operava luz e tal. Copacabana Palace era apenas uma das coisas mais chiques que existia na América Latina, não vou nem falar de Brasil. Para o cara trabalhar lá, ele tem que ser muito bom. Lá o Sandro conheceu uma moça, que é de quem eu vou falar agora. Dona Gentile Maria Marchioro, da Costa. Uma gaúcha de Flores da Cunha, que nasceu em 1926, em janeiro de 1926, e que a gente conhece pelo nome artístico de Maria della Costa. E muito pobre, muito, muito pobre. Ela me disse, um dia eu já tinha lido isso em outras entrevistas, mas ela disse na minha cara que ela era criança e morava com a mãe só. O pai era um lagarto, ela disse que ela tem um monte de irmãozinho na região. E elas viviam, o sustento delas vinha, elas moravam no interior, Flores da Cunha, interior do Rio Grande do Sul. Hoje fica ali perto de Gramado e tal, que tem um charme, Serra Gaúcha.
Mas, ô, pobreza, que era. Aí disse que elas tinham lá umas galinhas, que ela vendia ovos, e ela tinha uma cabra, que ela tirava o leite da cabra, fazia queijo, e vendia queijo de leite de cabra. E a Maria me fala que quando a fome apertava, e não tinha mais o que comer em casa, ela olhava, a mãe não estava olhando, ela ia no ninho da galinha, fazia um furinho no ovo, chupava o ovo cru, e não quebrava o ovo, botava de volta, para a mãe não descobrir que era ela. E pensar que tinha sido alguma cobra, algum lagarto, que eles fazem isso, eles furam o ovo e chupam a clara e a gema. E a cabra também, a mãe não estava olhando, a cabra com ubre cheia, e ela mamava direto na teta da vaca, da cabra. E ela falou, Varde, que ela falava com um misto de sotaque paulistano, carioca e gaúcho. Agora, quando ela estava puta, que ela queria dar um coice em alguém, aí baixava a gaúcha mesmo. Que é a língua da infância, né? A língua que a gente aprende a xingar. E ela falava, Varde, eu acho que é por isso que eu tenho essa saúde de ferro até hoje. Porque eu comia ovo cru e leite de cabra direto na teta da cabra. Pois bem, quando ela está com 15 anos aproximadamente, já com corpo de mulher, e uma mulher belíssima, 1,70 m e poucos de altura, loira de olhos azuis, um rosto sublime, um cara, eu lá e falou assim, eu vou levar essa moça para o Rio de Janeiro. Estava em Porto Alegre. E este cara a leva para trabalhar no cassino do Copacabana Palace. E ela vai para o Rio de Janeiro com a mãe. Mas todo mundo disse que ela ia para o Rio de Janeiro para se prostituir. Ela saiu lá de Porto Alegre com todo mundo dizendo isso. E ela foi trabalhar como girl, garota em inglês, girl, no cassino, nos shows do cassino do Copacabana Palace. E ela estava com 15, 16 anos e ela aparecia dançando e tal, acompanhando. Tem várias fotos, isso tudo está contado, todo isso aí que eu estou contando, aliás, muito mais do que isso que eu estou contando, está no meu livro, Maria Della Costa, Seu Teatro, Sua Vida, que está esgotadíssimo, não vai ter outra edição, vocês podem encontrar em sebos. Maria Della Costa, Seu Teatro, Sua Vida. E tem fotos dela com os grandes nomes que se apresentavam no cassino, e ela ia lá fazer foto do lado das pessoas e tal. E tinha um cantor francês contratado do cassino, e ele fechava a sua apresentação com um hino à beleza. E o palco atrás dele se abria e vinha subindo, vinha emergindo do palco ela, que com um corpo escultural aparecia seminua, com um pequeno tapa-sexo e pétalas feito de tecido coladas sobre os mamilos, só para não aparecer o mamilo. E ela estava com 15, 16 anos, ela aparecia ali como a beleza encarnada. Mas ela era menor de idade, sim. Isso aqui é um pouquinho do Brasil, iaiá. O cara que a levou para lá chamava-se Fernando de Barros, que é um cara muito entrosado nesse ramo do show business, da beleza e tal. E este cara falou, vou arrumar um outro emprego para você. E ela passou a ser manequim da Casa Canadá. Casa Canadá era o que havia de mais chique no Brasil. Ponto. Pra você ter uma ideia, eles não só vendiam casacos de peles, estou falando de um lugar que ficava no Rio de Janeiro. Rio, 40 graus, Cidade Maravilha da Beleza e do Caos. Eles vendiam casacos de peles. Aqueles que os ativistas dos direitos dos animais jogam tinta quando tem desfile. Que são de uma sacanagem sem par, aqueles casacos. Mas era o que havia de mais chique no mundo. E a Casa Canadá tinha um frigorífico para guardar os casacos. Que ficava em um estado de semi-congelamento.
nos meses mais quentes do ano. E se quando alguma das madames ia viajar para a Europa, ela avisava uns dias antes, olha, sexta-feira eu embarco para uma temporada na Europa, e lá está inverno, eu quero o meu casaco. Tudo bem. Ela avisava alguns dias antes, me dava o telefone, avisava alguns dias antes, para os caras tirarem o casaco do frigorífico e ele descongelar a temperatura ambiente para ela poder levar. E alguma bacana ia comprar se eu quero comprar um vestido, ou uma roupa qualquer. Ela ia lá, pegava o catálogo, eu quero esse, este outro aqui, este outro. Pois não, senhora. As manequins então vestiam as roupas escolhidas e faziam um desfile privado para a madame. Gostei desse, gostei daquele outro. Levava. Quando essas roupas saíam